Graça e paz, igreja. Amém. Deus abençoe você. Graça e paz para você também que está assistindo pelo nosso canal da Sal da Terra Caraíba, do YouTube. Nesse momento, compartilhe esse link do nosso culto com o máximo de pessoas que você conseguir, para que esse louvor e essa palavra alcance pessoas e vidas que precisam conhecer a Deus. E é uma alegria muito grande estar na casa do Senhor nessa manhã, para você que está nos ouvindo nessa tarde, e que o Senhor nos abençoe. Vamos ficar de pé para fazer uma festa aqui hoje? Quem está disposto a fazer uma festa para o Senhor? Amém? Glória a Deus. Nós trouxemos reforço aqui hoje, viu? De São Paulo, trouxemos de reforço de Corumbaíba ali, de Brasília. Deus, nós queremos te agradecer, Pai, por esse tempo maravilhoso e porque o Senhor se faz presente nesse lugar, o nosso coração se enche de alegria. Então queremos entregar ao Senhor esses louvores, essa palavra e sermos abençoados pelo Senhor, honrar teu nome e dizemos que nós te amamos, Deus, em nome de Jesus. Amém e amém. Fez por mim. Tenho visto e ouvido maravilhas, por isso vou anunciar. Eu não posso deixar de falar o que Deus fez por mim. Tenho visto e ouvido maravilhas, por isso eu vou anunciar. Todos façam parte desse amor e recebam da alegria do Senhor. Vou viver todos os meus dias pra contar o que Deus fez e faz, não posso me calar. Vou viver todos os meus dias pra contar o que Deus fez e faz, não posso me calar. Ser seu testemunho, declare isso, nós vamos viver a vida pra ti. Eu não posso deixar de falar o que Deus fez por mim. Tenho visto e ouvido maravilhas, por isso vou anunciar. Eu não posso deixar de falar o que Deus fez por mim. Tenho visto e ouvido maravilhas, por isso vou anunciar. E para que todos façam parte desse amor e recebam da alegria do Senhor. Vou viver todos os meus dias pra contar o que Deus fez e faz. Não posso me calar.
vou viver todos os meus dias pra contar o que não posso me calar, e o que eu aprendi de Deus eu vou repartir, não vou reter, vou compartilhar. Você pode declarar isso, né? E o que eu aprendi de Deus eu vou repartir, não vou reter, vou compartilhar. E o que eu aprendi de Deus eu vou repartir, não vou reter, vou compartilhar. Mais uma vez. E o que eu aprendi de Deus eu vou repartir, Não vou reter, vou compartilhar. vou viver todos os meus dias pra contar o que Deus fez e faz. Não posso me calar, vou viver todos os meus dias pra contar o que Deus fez e faz. Não posso me calar. Oh, Senhor, eu não vou me calar. Aleluia, aleluia, aleluia. Amado, e a gente realmente não pode se calar diante da presença de Deus, diante da nossa missão de poder ser luz, de poder ser refrigério para aquelas pessoas que estão sofrendo, às vezes dentro da nossa família, às vezes um pouco mais longe, mas é muito desafiador a gente ser isso. Então por isso a gente tem que sempre cantar e sempre buscar de Deus para a gente de fato ser esse espelho, a gente de fato ser esse exemplo. E isso é possível quando a gente tem consciência de quem a gente é em Deus. Porque não adianta nada a gente ministrar, a gente falar, se dentro do nosso coração a gente não souber quem nós somos em Deus. E é por isso que a gente vai cantar esse louvor agora, porque Deus tem uma palavra para você essa manhã. Você é o espelho que reflete a imagem do Senhor. Não chore se o mundo ainda não notou. Já é o bastante Deus reconhecer o seu valor. Você é precioso, mais raro que o ouro puro de Ofir. Se você desistiu, Deus não vai desistir jamais. Ele está aqui pra te levantar. Se o mundo te fizer, não consigo ir além do teu olhar. Tudo que eu consigo é imaginar. Consigo só admirar, mas te olhando eu posso a Deus adorar. Sua alma é um bem que nunca envelhecerá. O pecado não consegue esconder a marca de Jesus que existe em você. O que você fez ou deixou de fazer
não mudou o início. Deus escolheu eu e você. Sua raridade não está naquilo que você possui ou que sabe fazer. Isso é um mistério de Deus com você. Você é um espelho que reflete a imagem do Senhor. Não chore se o mundo ainda não notou. Já é o bastante Deus reconhecer o seu valor. Você é precioso, mais raro que o ouro puro de Ofir. Se você desistiu, Deus não vai desistir. Ele está aqui pra te levantar se o mundo te fizer cair. Não consigo ir além do seu olhar. Tudo que eu consigo é imaginar a riqueza que existe dentro de você. O ouro eu consigo só admirar, mas te olhando eu posso a Deus adorar. Sua alma é um bem que nunca envelhecerá. O pecado não consegue esconder a marca de Jesus que existe em você. O que você fez ou deixou de fazer não mudou o início. Deus escolheu você. Sua raridade não está naquilo que você possui ou que sabe fazer. Isso é um mistério de Deus com você. Você é o espelho que reflete a imagem do Senhor. Não chore se o mundo ainda não notou. Já é o bastante Deus reconhecer o seu valor. Você é precioso, mais raro que o ouro puro de Ofir. Se você desistiu, Deus não vai desistir. Ele está aqui. Se o mundo te fizer cair, se o mundo te fizer cair, aleluia, Pai. Esse é quem nós somos, mano. Antes de eu falar, tu cantava sobre mim. Tu és maravilhoso, tu tens sido tão, tão bom. Antes de eu respirar, sopraste tua vida em mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Seu amor me constrange, seu amor. Para isso, amigo.
sido tão bom pra mim. Você e eu não tínhamos nenhum valor. Eu não tinha valor, mas tudo pagou por mim naquela cruz. E tudo tem sido tão bom. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra... Eu não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. O amor de Deus. Traz luz para a sombra, escala montanhas pra me encontrar. Ele vai e derruba as muralhas, destrói as mentiras pra encontrar você, amado. Traz luz para a sombra, escala montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Ele traz luz para a sombra, escala montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para a sombra, escala montanhas pra me encontrar. Oh, derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra te encontrar. Não posso comprar, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Teu amor me encontrou e transformou a minha, sua vida, e transformou a minha, sua vida. Transformou os nossos corações em adoradores, ó Pai. Senhor Deus, som do nosso coração. E tira tudo aquilo que não faz parte do seu plano na minha vida, Pai. Sonda-me, Senhor, e me conheces.
flecha que acerto o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor. Usa o teu povo, Pai. Sonda-me, Senhor, e me conhece. Quebranta o meu coração. Transforma-me conforme a tua palavra. Enche-me até que em mim se ache só a ti. Então, usa-me, Senhor. Usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor. Declare isso. Usa a nossa vida como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor. Usa-me, sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me, sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me, Senhor. Como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor. Usa-me. Aleluia. Você pode se sentar mesmo? Aproveitar enquanto a gente arruma aqui, queria perguntar se existe algum irmão nos visitando nessa manhã pela primeira vez. Levanta sua mão se você está aqui pela primeira vez. Amém. Aqui nós queremos entregar um presente para você, dizer que você é muito bem-vinda. Aqui, gente, ó, no meio. Aqui, ó. A mãe do Martim.
Seja bem-vinda. Pai, que nós queremos entregar a vida do Almir, Pai, para que seja a Tua boca falando, para que venha a Tua palavra sobre a Tua igreja e alcance os nossos corações, é o que nós te pedimos. Abençoe o Teu servo, o Teu filho, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Benção. Bom dia, igreja. Bom dia ou boa tarde, você que nos vê pelos canais aí, pelo YouTube. É um prazer, uma alegria a gente ter hoje aqui o pastor Almir, né? Já congregou dessa igreja, mas que o coração dele nunca saiu daqui. Um amigo querido, a Samira, né? A casa deles. Estiveram aqui num evento esse fim de semana. Nós vamos ter o privilégio de ser ministrados pelo Almir, né? Então, só completando aí, né, eu vou usar do privilégio de orar novamente pelo Almir, pelos anos de amizade e os anos de amor que nos unem, né? Amém, Senhor. Muito obrigado, Pai, por essa oportunidade, pelo privilégio de ter o Almir, a casa dele aqui conosco. Que o Senhor possa mesmo esvaziar o Almir agora dele mesmo, enchê-lo do Teu Espírito e que ele seja a boca do Senhor, Pai. Seja o Almir agora canal da Tua bênção para essa igreja, para aqueles que nos ouvem pelo canal do YouTube, e que essa mensagem possa alcançar muitos corações e levar a Tua verdade, a Tua palavra, Senhor, sobre a vida de todos esses que estão assistindo e ouvindo. Em o nome de Jesus. Amém. Bom dia a todos, graça e paz do Senhor Jesus. Olha, não é uma palavra redundante assim, mas como o meu coração está alegre de poder estar aqui. Conforme o Zé Henrique falou, e quando eu cheguei logo na recepção, as pessoas estavam ali para nos receber, e aí você começa a passar um filme na sua cabeça, e maravilhosas lembranças, excelentes memórias, né? O que vem na nossa mente, no nosso coração. Para quem não sabe, talvez alguns aqui não saibam, essa foi a nossa primeira igreja, a igreja que nos abraçou aqui no Caraíba. Nós ficamos aqui por alguns anos. Muitas coisas do que nós somos hoje, eu e a Samira, nossa casa, nós devemos a essa igreja. Mais do que isso, as pessoas. É maravilhoso a gente poder ver os rostinhos aqui, felizes e Deus abençoando. Até aqui nos ajudou o Senhor. E é um privilégio. E aí a gente fica vendo assim, como Deus é maravilhoso. Sabe quando você chega na casa do seu pai? Aí você, às vezes, você casou, você saiu, né? Aí você chega na casa do seu pai, alguns irmãos estão lá. Aí o irmão fala assim, Almir, vem aqui para você ver isso. Aí o outro fala assim, olha aqui, o que o papai fez, como que está a nossa vida? E é maravilhoso. O Marquinhos chegou para mim aqui e falou, Almir, depois você vai lá atrás, para você ver que maravilha, o ministério infantil, as crianças sendo cuidadas. O Zé Henrique me leva ali, a cozinha feita com todo carinho, salas estão sendo preparadas para atender as pessoas. E sabe o que eu penso? Que maravilha, a casa do meu pai. É Deus, o meu pai que providenciou todas essas coisas. Então eu estou aqui hoje trazendo um abraço, trazendo um beijo, apesar da pandemia, lá dos irmãos de vocês que estão em Brasília. Hoje nós moramos em Brasília já há 16 anos, temos 3 igrejas Sal da Terra lá. Deus também tem nos abençoado lá de maneira assombrosamente maravilhosa. Então é bênção, privilégio mesmo estar aqui, graças a Deus. Não poderia deixar de chamar minha esposa aqui, que é o melhor de mim. Ela quer também cumprimentar a nossa família aqui. E é muito bom assim. Ela falou, eu quero falar. Eu falei, lógico que você vai falar. A graça superabundante do nosso papai seja com a igreja nessa manhã. Meu coração enche de alegria. Como o Almir disse, aqui foi o lugar onde foi a nossa universidade relacional. Né, Divininha? Pegamos juntas ali, o Entre Amigas no início, e deixamos tantas mulheres a ser cuidado, e hoje a gente tem a notícia que várias têm já dado fruto, segundo a espécie de cada uma, e louvado seja o nome por isso.
O Almir hoje vai falar de emoções, como estão as suas emoções. E logo pela manhã eu fui visitada pelo Espírito Santo, onde me inquietou a compartilhar uma palavrinha rapidinha antes da palavra dele. E é o texto que está lá, não vai dar tempo de ler todo o texto, mas eu gostaria que você meditasse nesse texto durante essa semana. Que o Espírito Santo segrede no seu coração coisas profundas sobre o que esse texto traz no meu coração e na minha vida, que está lá em Lucas 1, a partir do 26, e vocês leiam em casa até o 36. Aqui é o relato da visita do Espírito Santo a Maria, onde ele diz no versículo 28, alegra-te muito favorecida, o Senhor é contigo. E ela, porém, ao ouvir esta palavra, perturbou-se muito e pôs-se a pensar o que significaria essa saudação. Mas o anjo lhe disse, Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. Eis que conceberás e darás luz ao que chamarás pelo nome de Jesus. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi, o seu pai. E logo no versículo 34, a gente percebe uma inquietação de espírito na vida de Maria. E ela se angustiou, e as emoções dela reverberaram dentro dela, ao fazer essa pergunta, como se dará isso? E muitas vezes, diante de muitos desafios, a nossa pergunta é, Senhor, como se dará isso? Se Maria escolhida teve essa angústia de alma, que dirá a nós? Como se dará isso? E a resposta do Espírito Santo eu deixo para a igreja essa manhã. Descerá sobre ti o Espírito Santo e o poder do Altíssimo te envolverá. O poder do Altíssimo envolve a igreja quando a gente faz a pergunta para aquele que é o dono de todas as respostas. Mas o mais interessante é os versículos seguintes, onde o anjo diz, Maria, a sua prima Isabel, também está grávida de um milagre. O Senhor coloca pessoas que compartilham da nossa angústia, que sentem o que a gente está sentindo, para que nós não estejamos sozinhos em tempo algum. Eu creio que as nossas emoções são restauradas quando nós entendemos esse princípio, o princípio de correr distâncias a estar com o outro. Porque logo em seguinte, Maria, pegando essa palavra do anjo, ela percorre uma distância enorme, que é aproximadamente 100 a 150 quilômetros, onde não tinha o carro que a gente tem hoje na garagem, onde não tinha o recurso que temos hoje para percorrer distâncias. E por que nós não fazemos isso com o carro que está na nossa garagem? Se o irmão está precisando, meus irmãos, nós precisamos de percorrer as distâncias. Nós precisamos de sair do lugar da nossa acomodação, porque Maria ouviu isso, e ela entendeu do anjo que o anjo estava dando um recado. E o Senhor dá um recado para nós como igreja essa manhã. É necessário percorrer distâncias. É necessário sair do lugar onde estamos. Porque senão não vai haver cura na nossa alma. No lugar que nós estamos, no cantinho da nossa acomodação, naquele quartinho escuro, não há cura. A cura está no meio da comunhão, onde Deus ordena a vida e a bênção para sempre. Maria andou cerca de 3 dias. A Bíblia não relata, mas provavelmente ela parou para descansar. Mas chegando na casa de Isabel, Isabel com certeza ouviu o toque, toque, toque da porta. Ou talvez, Isabel! E Isabel, ela abriu a porta da casa. Sabe? Muitas vezes nós percorremos distâncias, mas o outro não abre a porta do coração. E Isabel, ela abriu a porta da casa, abriu seu coração e teve um abraço do Espírito Santo, que elas entoaram esse cântico lindo, a minha alma engrandece ao Senhor, o meu espírito se alegra em Deus, o meu Salvador, porque teve quem percorreu a distância e encontrou alguém que abriu a porta. Uma hora nós seremos aqueles que vai precisar de abrir a porta. E outra hora nós vamos ser aquele que percorre a distância. Mas em algum lugar Deus coloca a igreja. Não no lugar
da acomodação. Que o Espírito Santo essa manhã visite a igreja e que essa palavra seja uma semente na sua vida e que toda semana ao iniciar, hoje é o primeiro dia da semana, Senhor, essa semana eu preciso de abrir a porta. Alguém vai ser tocado pelo Espírito Santo, porque viu o meu olhar hoje na igreja, eu preciso de uma visita, alguém que percorre distância. Ou eu vou falar, Senhor, esta semana, onde o Senhor quer que eu percorra a distância para alcançar o coração do meu irmão, entendendo que naquele abraço o Espírito Santo vai se manifestar e as nossas emoções serão curadas em nome de Jesus. Amém, igreja? Que o Senhor abençoe todos nós nessa manhã e que o Espírito Santo segrede sempre em nós a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor para a igreja que somos nós. Amém? Amém. Graças a Deus. Nós vamos refletir nessa manhã, e eu não quero me estender muito, mas eu tenho meditado nessa palavra e eu creio que ela é bênção na minha vida e eu quero repartir com vocês também nessa manhã. O texto que nós vamos ler aqui na palavra de Deus, só para a gente ter uma ideia rapidamente, um pano de fundo, dá-se quando o apóstolo Paulo, sob a alegativa de estar bagunçando os costumes ali em Jerusalém, ele é preso. Daí, quando ele é preso, porque ele é um cidadão romano, ele requer a sua transferência para Roma. Ele foi preso, então, em Roma, e lá a acusação é de que ele estava profanando aquilo que já eram os costumes do povo de Jerusalém, e etc. E, naquele momento, quando ele estava preso, a palavra de Deus diz que chega uma pessoa lá, talvez um diácono, por nome de Epafrodito, que era o camarada que foi lá visitar o Paulo. E diz a palavra de Deus que Paulo, nesse momento, talvez uma das cartas mais lindas que Paulo escreveu, foi quando ele estava sob pressão. Suas emoções estavam totalmente abaladas. Ansiedade, medo, sabe? Quando você está assim, diante de uma situação que você não sabe como é que vai ser, a sua mão começa a suar, a pupila dilata, os lábios começam a tremer, você não sabe o que vai acontecer e você é tomado de um grande temor. A palavra de Deus diz que talvez Paulo estava sentindo tudo isso, e quando o Epafrodito chegou lá para levar uma oferta para ele, que trouxe de uma cidade dos irmãos que acolheram Paulo, e a palavra de Deus diz que o Paulo foi a primeira cidade que ele pregou o evangelho na Europa. Quando ele entrou para o continente, diz que ele foi lá em Filipos, e ali ele montou uma igreja, pequena igreja, um grupo familiar, um ramo de convivência, e as pessoas já chegaram a ele. Diz que a primeira pessoa que se converteu foi Lídia, e assim foram várias outras pessoas, de modo que ele saiu dali, ele deixou um povo que o amava. E aí, essa igreja mandou uma oferta para ele. E aí diz que Paulo foi escrever uma carta. E talvez daí foi exprimido do espírito, do coração de Paulo, a carta mais linda que ele escreveu, na minha concepção, que foi a carta de Filipenses. Eu queria que vocês, se pudessem agora, por favor, abrissem suas Bíblias no livro de Filipenses, no capítulo 4. Eu vou ler alguns versículos, e agora a gente entende um pouquinho melhor como que foi o contexto em que Paulo escreveu essa carta. Filipenses 4, a partir do versículo 4. Diante de tudo que ele estava vivendo, sabe o que ele escreveu? Alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo-vos, alegrai-vos. Aí ele começa a explicar o que ele queria dizer. Seja a vossa moderação conhecida de todos os homens, porque perto está o Senhor. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Ele não está sugerindo, se você puder, não ande ansioso. Ele está dando uma ordem no sentido assim de um conselho para que eu e você possamos viver melhor. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração, pela súplica, com ações de graças. E aí ele fala, naturalmente, a paz de Deus, que excede todo o entendimento humano, guardará o vosso coração
e a vossa mente em Cristo Jesus. Esse guardará aqui, não sei se aqui tem militar, mas para quem é militar, esse guardará quer dizer que um soldado ou um oficial, ele é designado para guardar uma entrada, talvez de uma cidade, de um órgão público, e a ordem para aquele militar é de guardar, ou seja, não entra ninguém ali se não for identificado. Sabe aquele negócio de filme? Alto lá, quem está aí? Aí o cara tem que acender o farol, talvez tem que descer do carro. Se não for alguma coisa, se não for alguém conhecido, não entra. Porque na porta, alguém está guardando aquele lugar. Esse guardará é nesse sentido. Então, o Paulo disse para nós que a gente não deve viver ansioso. Porque se a gente colocar diante de Deus as nossas orações, vem lá um anjo do Senhor e vai guardar a nossa mente, o nosso coração, para que a gente não fique aí se enchendo talvez de lixo, de notícias que não nos dá segurança, não nos dá conforto. E aí ele continua ainda dizendo, depois que a paz de Deus é estabelecida por ele para guardar o nosso coração e a nossa mente em Cristo. Aí ele diz assim no versículo 8, finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Quando o anjo de Deus, o Espírito Santo de Deus, está guardando o nosso pensamento, a nossa mente, o nosso coração, todas essas coisas, nós vamos ter mais prazer em meditar sobre isso. E tudo que ele está dizendo aqui é o que vai encher o nosso pensamento. E aí ele conclui. O que também aprendestes e recebestes, e ouvistes, e vistes em mim, isso praticai, e o Deus da paz será convosco. Amém, em nome de Jesus. Mais uma vez eu quero orar. Senhor, meu Deus e meu Pai, muito obrigado por essa oportunidade, esse privilégio. Eu quero te agradecer agora, Deus, por essa palavra que foi lida, que ela seja mesmo, ó Deus, uma semente fértil, que seja derramada agora no nosso coração, no meu coração, no coração dos meus irmãos, que nessa manhã cada coração aqui se transforme numa terra extremamente preparada, arada, ó Deus, sacudida, para que recebamos a sua palavra no nosso coração e que isso possa crescer, germinar, multiplicar, em nome de Jesus. Nós te louvamos, ó Deus, te peço que o Senhor use a minha vida agora. É o que eu oro em nome de Jesus. Amém e amém. Graças a Deus, o título da nossa reflexão é exatamente como andam nossas emoções. Como que cada um de nós temos reagido àquilo que nos afeta, aquilo que nos ataca todos os dias. Quando a gente levanta, a gente sai de casa, às vezes a primeira buzinada, às vezes o primeiro sinal que a gente recebe, ou a gente chega no trabalho, alguém fala alguma coisa para a gente que não soa bem, como que nós estamos devolvendo isso para as pessoas? Como que nós estamos reagindo a essas emoções e a esses pensamentos, que se nós não fizermos isso aqui que o Paulo falou, a gente não consegue controlar. E diante de um mundo como esse, onde que a gente está vivendo numa total incerteza, nós não sabemos, talvez, o que vai ser daqui a pouco, o que vai ser semana que vem, o ano que vem. Acabamos de viver por 2 anos aí, alguém falou comigo que, Almir, a impressão que dá é que esses 2 anos foram riscados na nossa agenda. Parece que passou e a gente não viu. E tantos de nós, talvez nós saímos de alguma forma desses 2 anos que vivemos, outros saíram com algumas sequelas, não só do Covid, mas de algumas perturbações psicossomáticas. Eu estava lendo esses dias, mais de 50%, não sei se tem algum médico aqui, mais de 50% das nossas doenças físicas têm origem psicossomáticas. Nós estamos vivendo preocupados, ansiosos, nós não sabemos. Alguém tem medo de que não vai conseguir um emprego, outra pessoa tem medo de perder o emprego, uma pessoa tem medo de ficar pobre, o outro tem medo de estar pobre e não conseguir ficar rico. É uma ansiedade constante. E a palavra de Deus nos dá essa receita. Se nós pararmos um pouquinho para ouvir a voz de Deus, a gente vai ver tantos conceitos, tantos preceitos que nos ensinam, que nos orientam, para que a gente possa viver melhor. E mais do que viver melhor,
abençoar quem está do nosso lado. Não é? Eu tenho feito uma pergunta para mim, como que tem sido o Almir? Aí você bota agora o seu nome. Como que nós temos reagido e vivido nos dias de hoje? Por exemplo, Mateuzinho, como é que as pessoas ficam depois que você conversa com elas? Será que as pessoas falam, puxa vida, conversei com o Mateus hoje pela manhã, eu estou arrebentado. O cara acabou comigo. Ou será que as pessoas falam, meu Deus, como que Deus manda uma pessoa daquela conversar comigo hoje? Eu estou me sentindo leve, estou me sentindo melhor. Como que tem sido a nossa performance diante das pessoas, diante do meu cônjuge? Às vezes é muito bonitinho eu estar aqui, vou chamar minha linda aqui na frente, ela vai falar, quer dar uma palavra para você. Mas como é que tem sido o meu dia a dia? Será que ela tem convivido com o Almir? Ou ela tem convivido com um cavalo, com um jumento dentro de casa? Tem uma historinha muito conhecida, talvez todos conheçam aqui, é de um menininho. Ele chegou para o papai dele e falou, papai, vamos mudar para a igreja essa semana? Ele falou, o que é isso, meu filho? Vamos, papai, mudar lá para a igreja. Eu falei, mas por quê? Não, porque lá você não grita, lá você não xinga, lá você não fala palavrão para minha mãe. Então, como que tem sido a nossa vida? A gente tem que fazer essa reflexão, porque a gente, às vezes, tem passado perto das pessoas e não tem percebido que ali do meu lado tem uma pessoa que foi criada por Deus, a imagem e semelhança de Deus, e que merece todo o meu respeito, o meu carinho. E a gente, às vezes, levanta, vai trabalhar, volta, naquela sequência que a gente não para refletir. E aí, com relação às emoções, eu fui ver o que significa emoções, não é? Aí eu fui ver algumas definições, está dizendo aqui que a emoção é uma reação imediata. É um estímulo emocional competente, isto é, ela está relacionada com alguma coisa que mexe com você, podendo provocar uma sensação agradável ou desagradável, uma agitação de sentimentos, é um abalo afetivo, e é uma turbação, é uma reação orgânica de intensidade e duração variável. Pode ser longa, pode ser pequena, pode ser uma explosão. E está dizendo que ela vem acompanhadas de alterações respiratórias, aquilo que eu falei, circulatórias, grande excitação mental e etc. E aí, dentro do que seriam essas emoções, dentre as muitas emoções que nós, como seres humanos, vivemos, eu separei aqui 5, talvez as mais comuns, que eu e você viva, estejamos vivendo, que é, primeira delas, o medo. Medo é um mecanismo de proteção que também nos mantém vivos. Se as pessoas não tivessem um pouquinho de medo, chegariam em algum lugar, pulava, iria numa situação de dificuldade, não estava nem aí. Então, o medo, de acordo com os estudiosos, é bom também para a gente, para preservar a nossa vida. E aí diz que esse medo, senão nós nos colocaríamos em situações perigosas sem pensar 2 vezes. A segunda emoção mais comum é a raiva excessiva, o constante poder de ser muito nociva para a sua vida. E vai desencadeando outros problemas quando você vive numa raiva muito forte. Uma outra sensação de emoção é ser gostosa, é a alegria, é a emoção mais positiva. Ela está diretamente associada ao nosso prazer, à felicidade, quando você alcança um objetivo pessoal ou profissional, ou quando essa emoção que toma conta de você, aí você fica num estado assim de êxtase. Uma outra sensação, essa também a gente não gosta muito, é a de nojo. Uma emoção, ela produz talvez um nojo. O nojo gera repulsa, gera um afastamento, ou a necessidade de você rejeitar algo, criando uma sensação de desagrado total. E também, por fim, eu coloquei mais uma, que é a tristeza. A tristeza é um estado de desânimo, cansaço e solidão. É assim que costumamos definir a tristeza. Pois, se essa emoção se prolongar por muito tempo, significa que o quadro pode se agravar também. E pode gerar uma angústia profunda e talvez até uma depressão. E essas sensações são muito comuns para cada um de nós, talvez uns mais, outros menos. E
Deus nos criou corpo, alma e espírito. Então, nós temos que ter definidamente o que são essas três coisas na nossa vida. O nosso corpo, devemos alimentar o nosso corpo, a nossa alma sendo alimentada pelo Espírito Santo e o nosso espírito totalmente conectado com o Pai. A gente tem que fazer esse esforço. O reino dos céus é tomado por esforço. Não é assim, automático, você está aqui, o reino dos céus. O reino dos céus é tomado por esforço, por trabalho. Então, essas coisas nós temos que nos esforçar para adquirirmos isso o tempo todo. Eu gosto muito da expressão do povo antigo. Os judeus falavam que a fé, para eles descreverem a fé, era algo que fosse fincado, arraigado. Você pega uma rocha e você, de alguma forma, você perfura aquilo e bota uma estaca de ferro, de que quer que seja. E aí o povo judeu antigo, Marquinhos, eles descreviam fé como isso, algo que está fincado, alicerçado. O Paulo, o apóstolo, fala isso também, de uma base sólida, onde cada um de nós podemos construir, não é? Então, essa fé é como você imaginar isso, uma estaca alicerçada. E o que eu quero dizer com isso? Porque na nossa vida a gente tem que estar bem definido o que é a nossa fé, aonde colocamos a nossa fé, no autor e o consumador da nossa vida. E aí, as nossas emoções e sentimentos vêm paralelos. Algumas vezes nós estamos muito alegres, outras vezes nós estamos tristes. Talvez nós temos aquela sensação de que um dia você levanta assim tão animado que quase que você ora para Deus dizendo o seguinte: Deus, você pode ir abençoar os outros hoje. Hoje eu estou de boa. Hoje eu me garanto. Ou tem um dia que você não quer sequer, você não pode sequer orar. Você quer colocar a sua cabeça dentro de um buraco, tipo aqueles avestruzes. Então a gente é muito dúbio nas nossas emoções, nos nossos sentimentos. Mas a nossa fé tem que estar arraigada, alicerçada, fincadas em amor. Então, quer vivamos qualquer situação na nossa vida, não podemos perder a nossa noção nunca de fé, de onde nós colocamos a nossa fé, que é no autor e o consumador. E aí, eu não quero me estender muito, mas homens e mulheres, na palavra de Deus, eles passaram por situações dessa forma, que eu acabei de descrever. E homens, segundo o coração de Deus, nós temos vários exemplos. Eu fico vendo a vida de Davi. O Davi, ele matou o urso, matou o leão, ele enfrentou o gigante, ele enfrentou exércitos. Bom, primeiro ele começou a sua carreira como entregador de marmita. Talvez era o cara do iFood lá da bicicleta ou da moto, ia levar comida para os seus irmãos. A verdade era essa. Mas o Davi, ele teve uma trajetória diante de Deus brilhante. Ele enfrentou exércitos, ele enfrentou o rei Saul, ele não retrocedeu, era um homem segundo o coração de Deus. Mas em determinado momento da vida dele, ele se pegou triste, abatido. Ele começou a orar. Falou: por que estás abatido, ó minha alma? Sabe aqueles dias que você está muito pensativo, você talvez está orando, mas você começa a conversar com você mesmo. Você faz uma pergunta para você e logo você mesmo responde. E aí o Davi, diante de Deus, falou: por que estás abatido, ó minha alma? Por que está acontecendo isso comigo? Por que eu estou passando por isso, por aquilo? Aí daqui a pouco ele mesmo responde: espere em Deus, ó minha alma. Eu ainda o louvarei. Então, o Davi poderia estar abatido, triste, angustiado, situações adversas na sua vida, perseguição, Saul queria matá-lo. Por que eu estou abatido? Mas logo vem o Espírito Santo de Deus, recai sobre Davi e fala: espere em Deus, Davi. Espera, Davi. Fica firme. Não retrocede, não. A sua fé tem que estar inabalável. E aí o Espírito Santo vem e dá aquela tranquilidade, sabe? Aquela sensação. Você está angustiado. Tem perguntas que não tem respostas. Não acende a luz ali. E aí o Espírito Santo vem e dá aquela calma que o Paulo falou aqui, que excede todo o entendimento. O Espírito Santo de Deus vem e derrama essa paz que enche o nosso coração. É essa que nós devemos buscar. E tem um outro exemplo maravilhoso
na palavra de Deus, eu gosto muito. É a respeito da vida de Elias. O Elias, a impressão que dá, essa galera talvez mais jovem aqui na igreja, ou aqueles que estão nos ouvindo, a sensação que dá é que o Elias era um exímio jogador de videogame. Porque ele falava assim, ó, não chova. Não chovia. Depois ele falava assim, chove, chovia. Depois ele falou assim, desce fogo. Ou então ele falava assim, joga muita água. Depois desce fogo. Parece que ele ia dando ordem assim aos elementos da natureza. E Deus era com ele. Então a Bíblia fala que ele venceu o exército lá. Ele fez cair fogo do céu. Ele desafiou os profetas de Baal. Ele estava constantemente conectado com Deus. A impressão que dá que o cara era um super-herói. Era um homem de ferro. Tudo que o Elias pedia a Deus acontecia. E aí ele conseguiu realizar grandes feitos diante de Deus. Só que ele recebeu uma notícia. Essa notícia foi o suficiente para arrebentar com Elias. Sabe assim, quando você está de boa na sua casa, aí você liga lá e está passando o controle lá, e você muda de canal, aí vai aquela notícia, puxa vida, eu não precisava ter ouvido essa notícia. É uma notícia que angustia a gente, deixa a gente triste. Tem jornal que você assiste que é mais sangue do que tudo, e a bolsa vai cair, vai subir, o dólar está subindo, está descendo, e aquilo tudo, e você sai de lá palpitando no coração, porque você encheu sua cabeça com algo que não te traz paz. E o Elias estava lá empreendendo no reino dos céus, fazendo tudo que Deus conduziu Elias para fazer. Essa é a minha notícia. Elias, a Jezabel falou que vai te matar. Acabou o homem. Diz a palavra de Deus que o cara correu, Zé. Correu e tudo, e foi sumiu. Foi parar dentro de uma caverna. O Elias, um homem de Deus, que mandou parar de chover, fez chover, desceu água, desceu fogo. E o cara se sentiu ameaçado por uma mulher que falou que ia matar o Elias. Acabou o homem. Ficou angustiado, parou de comer, talvez não estava orando mais. E o mais lindo da palavra de Deus, um dos versículos mais lindos que eu acho na palavra de Deus, está lá em 1 Reis 9. Começa o texto lá dizendo que o Elias correu, andou, chegou numa caverna, passou a noite. E aí o mais lindo que eu acho, que coisa maravilhosa, é que o Elias entrou lá para dentro da caverna. E sabe o que a palavra de Deus diz? Que Deus chegou para o Elias e falou assim, Elias, o que você está fazendo aqui? Sabe, não é assim alguém que fala assim, ô Elias, sai daí, o que você está fazendo aí? O que você está fazendo lá? A palavra de Deus diz assim, que Deus chegou no Elias e falou, o que você está fazendo aqui? Sabe o que quer dizer isso? Que Deus nunca nos abandonará. Haja o que houver, aconteça o que acontecer. Deus está perguntando para você, o que você está fazendo aqui? Não é lá longe não, porque a palavra de Deus diz que o Espírito Santo de Deus, ele não está conosco, Jesus não está conosco, ele está em nós. Portanto, aonde quer que eu esteja, Deus está comigo. Eu posso pensar que Deus me abandonou, que eu posso virar as costas, mas Deus não. O que você está fazendo aqui? Qual que é a sua dificuldade nesse momento? E aí a palavra de Deus discorre coisas maravilhosas. Fala para o Elias, vamos sair daqui agora, vamos lá para fora. E outra coisa linda que acontece, às vezes a gente fica orando, a gente fica buscando, e a gente fica esperando de Deus aqueles sinais e milagres maravilhosos. E diz a palavra de Deus que o Elias pensou que Deus estava falando com ele através de um terremoto. E não era. Deus estava falando com Elias através do fogo. Não era. O Elias pensou que Deus estava falando com ele no vento. Sabe aquele vento? Sopra forte. E aí Deus aparece e vem e fala, nada disso. A palavra de Deus diz, sabe o quê? Que não era o vento, não era o terremoto, não era o fogo. Mas Deus falou com Elias através de uma voz mansa e suave. Talvez você está buscando tantas coisas prodigiosas e Deus quer falar com você no seu quarto. Ali, sabe? Quando você está ali quietinho, bem introspecto, orando a Deus,
falando com Deus, talvez todas as manhãs. E eu quero abrir um parênteses aqui. Eu louvo a Deus pelo privilégio que Deus me deu há alguns anos aqui. Para quem não sabe, eu sou um dos participantes do grupo de oração aqui. Por conseguinte, essa semana fizemos 11 anos de oração. Esses homens de Deus, quero dizer para as mulheres dessa igreja, vocês são muito privilegiadas, porque os seus maridos começam todos os dias, eles começam o dia deles pela maneira mais correta, pela maneira mais certa que existe, pelo maior sinal de prosperidade que o homem pode ter, que não são seus bens, não são sua conta bancária, não são imóveis, carros e etc. É aquilo que vai permanecer para a eternidade, onde que a ferrugem não vai corroer, a traça não vai comer. É aquilo que nós deixamos. Nós estamos nesse mundo, não é para deixar herança. Herança é muito bom. Quem que não gosta de deixar herança para os seus filhos, para os seus netos? Eu tenho 4 netinhos lá agora, eu fico pensando, oh meu Deus, me dê condições para deixar alguma coisa para esses netos. Mas quero dizer para vocês que isso não é importante. Herança é muito bom. Mais importante do que herança é o legado que cada um de nós podemos deixar para os nossos filhos e para os nossos netos. Então, eu quero dizer para esses homens dessa congregação, a maior herança que vocês podem estar deixando não é propriamente de bens materiais, mas é esse legado de oração, de compromisso. E quero desafiar mais ainda, você que está sentado aqui, eu estou vendo muita gente aqui que eu não vejo lá, na telinha lá. Por que você não está lá? De 7 às 8 da manhã. Talvez você fale, não posso, tem que correr. Mas talvez não. Com certeza, é o horário mais importante da sua vida. Sabe, quando você vai definir muitas coisas no seu dia, lá na palavra de Deus diz que nós devemos colocar diante de Deus as nossas orações, as nossas súplicas, os nossos pedidos e nossas ações de graças. Talvez nós estamos errando num detalhe. A gente chega para Deus, fica pedindo. Muitas coisas que ainda não temos, mas nos esquecemos de agradecer aquilo que Ele já nos deu. Então, você quer um segredo para a sua vida? Homem e mulher, jovem, qualquer um, quer um segredo para ser bem-sucedido na sua vida? Não é ter uma boa empresa, não é ter um excelente emprego. O segredo para você ser bem-sucedido na sua vida chama-se gratidão. Tenha um coração grato diante de Deus, por tudo. Não fique só esperando o que vai vir, mas agradeça pelo que já veio, em nome de Jesus. E aí, voltando aqui no nosso texto, Deus se apresenta para Elias de uma forma suave e natural. E essa é a palavra que eu quero deixar com vocês nessa manhã. Coloque diante de Deus, busque de Deus, ouvir a voz de Deus. Talvez as pessoas fiquem falando, mas eu não estou ouvindo a voz de Deus. Deus pode falar conosco através de uma pessoa, através da minha esposa, através de um amigo, um telefonema. Ficar atento àquilo que Deus quer comunicar no nosso coração e aliviar a nossa vida das pressões, dos pensamentos, das emoções que nos vêm. Um dia está bom, outro dia não está. Se eu recebi o pagamento, está beleza. No dia 20 para frente começa a diminuir, eu começo a ficar, já me encurvar. Mas a gente tem que estar conectado nessa palavra. Eu quero dizer para vocês, nunca se afaste dessa palavra. Meditar nessa palavra. Quantas situações na minha vida de tristeza, de angústia. E aí eu começava a abrir a palavra de Deus, e aí eu li as promessas de Deus. A sensação que dava era que essas letras aqui saltavam e vinham, entravam aqui na minha mente, ia descendo no meu coração, e aquilo ia me aliviando. Essa é a palavra de Deus, ela nunca vai se apartar de nós. O Espírito Santo de Deus nunca nos abandonará. Então, eu quero desafiar você, pare um pouquinho para ouvir a voz de Deus. Talvez como Elias, muito agitado, na hora que ele precisava ouvir, ele não ouviu, mas quando ele ficou quietinho, foi lá, momento de angústia, dificuldade, Deus já chegou para Elias, o que você está fazendo aqui, Elias? Eu estou com você, Deus nunca nos abandonará. E aí diz aqui, algumas pessoas têm um perfil assim, ó. O negócio comigo é assim, bateu, levou. Pronto, falei. Ou então fala assim, não, penso, logo falo. Mas que vantagem tem isso? Sabe? O que vai acrescentar na vida das pessoas? Você ser desse jeito, ser daquele jeito, falar tudo que vem na cabeça,
Peça o Espírito Santo para instalar um filtrozinho aí na sua mente. É possível. Às vezes dá vontade de falar, a palavra vem até aqui, ó. Aí ela para aqui. Porque uma palavra dita, depois de dita, ela não busca para trás. Então, que você possa aprender, como diz no livro de Tiago, refrear sua língua. Tem um outro ditado popular que fala assim, ó, pau que nasce torto, morre torto. Mentira. É mentira. Sabe o que acontece? Pau que nasce torto, quando aceita Jesus, endireita. Eu conheci um homem aqui na primeira igreja que nós tivemos lá na Vasconcelos, e muitos aqui conhecem, só não vou falar o nome dele porque não vem ao caso. Mas pensa num cara bruto, um cara ignorante. No Nordeste eles usam a expressão que o cara era mais brabo do que siri na lata. Sabe siri? Você põe na lata, ele fica igual uma bateria, ele bate para todo lado, nervoso, e o cara bruto e dava cotovelada em todo mundo. Ninguém não conseguia desenvolver um assunto com ele. Esse homem aceitou Jesus, virou uma pluma, virou um mais dócil, virou diácono da igreja, estava na frente. Aí tinha, qualquer coisa usava, ele que levava, ele que buscava. O irmão está lá em tal lugar. Virou um homem de Deus manso, suave. Então o pau que nasce torto, quando aceita Jesus, endireita. Então tem ditados na nossa vida que vêm só para poder distorcer aquilo que é a palavra de Deus. E aí, esse homem é transformado por Deus. E eu quero agora finalizar rapidamente. O que as estatísticas falam que o nosso Brasil, esse país de dimensão continental, 220 milhões de pessoas, ele tem o triste título de ser chamado o primeiro país no mundo em ansiedade. Olha que título ruim. O nosso Brasil é o país mais ansioso do planeta. A pesquisa diz também que é o 5º país em depressão. Aí eu fiquei meditando e vendo, não é o que diz lá nas redes sociais. Porque nas redes sociais é o cara, estou indo para tal lugar, aí só aquele sorriso largo. Aí tira foto da família Doriana, lembra Doriana? Todo mundo bonito. Aí me passa isso, me passa aquilo, aquela foto bem montada. Aí não é o que a gente vê na realidade. Porque ansiedade, angústia, depressão, e fala lá que está tudo certo nas redes sociais. Então, ainda tem aqueles que gostam de dizer sextou. Eu não sou muito nesse negócio de sextou, não. Porque do mesmo jeito que sextou, sabadou, segundou, terçou, quartou, por que sextou? Quem fica esperando a sexta-feira, talvez é porque não está curtindo muito os dias que antecedem de trabalho, de responsabilidade. Não estou aqui julgando ninguém. Mas a gente tem que ver o que a gente posta e o que a gente fica vendo lá também. Eu gosto muito de acompanhar as redes sociais, mas é incrível. E quando você põe você lá, você está dando a possibilidade de alguém fazer assim, ó, abrir aqui, ó, e analisar. Nossa, o fulano está ficando velho. É engraçado, né? Que a gente só olha para o outro. E só vê que o outro está ficando velho. A gente não olha para nós, não. É incrível. Mas, enfim, que o Espírito Santo de Deus possa ser conosco nessa manhã. Que possa produzir em nós essa paz que excede todo entendimento. E eu queria agora encerrar. Queria convidar a equipe de louvor aqui, por favor. Eu quero, assim como o Davi ele começava a tocar a arca lá, a harpa. E aí diz a palavra de Deus que o Espírito de Deus vinha sobre o Davi e aquilo era derramado sobre aqueles que estavam com ele ouvindo ali, principalmente no Saul. E aí diz que aquele Espírito de Deus acalmava as pessoas, trazia paz. E nessa manhã, profeticamente, eu quero soprar aqui a minha gaita e eu quero declarar em nome de Jesus que o Espírito Santo venha sobre você nessa manhã. Eu, sinceramente, não sei o que pode estar passando no seu coração. Talvez você está num daqueles dias, você está extremamente feliz, está alegre, você está pleno. Mas talvez haja alguém aqui que está preocupado, está ansioso. Quantas vezes na minha vida, o domingo de tarde, para mim, era um sacrilégio, porque eu sabia que ia amanhecer na segunda-feira, o que eu ia fazer com aquilo, como é que eu ia pagar as contas, como é que eu ia fazer. Sabe, tantas questões que vêm até nós, e a gente
não tem resposta. E talvez um dos nossos erros como homens, pais de família e sacerdotes da nossa casa, é que a gente tem a falsa ideia de que tudo está na força do nosso braço. Não, eu trabalho, eu que coloco as coisas aqui dentro de casa. Nada disso. Se não for o nosso Deus que nos abençoe, nós não podemos dar sequer um passo. Então, que nessa manhã também, coloque diante do Senhor a sua vida e diga para Ele que você não dá conta, mas que Ele é capaz de te fortalecer e te conduzir em todos os detalhes da sua vida. Amém? Que Deus abençoe você nessa manhã. Curve agora a sua cabeça, feche seus olhos. Eu quero profeticamente tocar essa gaita aqui, mas que o Espírito Santo de Deus venha sobre nós aqui, com muita paz, com muita singeleza, e derrame sobre nós agora essa paz que o apóstolo Paulo escreveu aqui, a paz de Deus. Que o Deus da paz agora, nessa manhã, entre aí na sua mente e no seu coração e faça você se sentir nos braços do Espírito Santo de Deus, sabe? Aquela sensação de você estar debaixo das asas do Altíssimo. Que Deus agora, em nome de Jesus, tome conta de todas as suas emoções, os seus sentimentos, do seu coração. Em nome de Jesus, a sua casa está firmada na rocha, está alicerçada, está fincada, arraigada, em nome de Jesus. Seja sobre cada um de nós, como Davi só tocava aquela harpa, que o som dessa gaita possa entrar, possa penetrar no seu coração, lá no mais profundo íntimo da sua alma, e sejamos agora nessa manhã ministrados pelo Espírito Santo de Deus, que cada um de nós aqui possa ser envolvido pelo amor, pela graça, pela misericórdia do nosso Pai. Ele é o nosso Pai, Ele nos ama.
Ele cuida de nós. Que o Espírito Santo de Deus seja sobre cada um nessa manhã, em o nome de Jesus. Amém e amém. Graças a Deus. Então minha alma canta a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Aleluia. Aleluia. Oi. O microfone está funcionando? Não está. Um, dois. Vamos lá. Meus queridos, já fomos edificados de várias formas aqui, né? Vamos abrir nossas Bíblias lá em 1 Tessalonicenses 5. Nós vamos celebrar a ceia do Senhor. 1 Tessalonicenses 5, a partir do versículo 4. Diz assim: mas vós, irmãos, não estáis em trevas, para que esse dia como ladrão vos apanhe de surpresa. Porquanto vós todos sois filhos da luz e filhos do dia. Nós não somos da noite nem das trevas, assim, pois, não durmamos como os demais. Pelo contrário, vigiemos e sejamos sóbrios. Ora, os que dormem, dormem de noite, e os que se embriagam, é de noite que se embriagam. Nós, porém, que somos do dia, sejamos sóbrios, revestindo-nos da couraça da fé e do amor, e tomando como capacete a esperança da salvação. Porque Deus não nos destinou para a ira, mas para alcançar a salvação mediante nosso Senhor Jesus Cristo, que morreu por nós para que, quer vigiemos, quer durmamos, vivamos em união com Ele. Consolai-vos uns aos outros e edificai-vos reciprocamente, como também estáis fazendo. Vamos ler junto versículos 9 e 10. Está projetado aqui, né? Então vamos lá, 9 e 10. Vamos ler juntos, todos juntos. Porque Deus não nos destinou para a ira, mas para alcançar a salvação mediante nosso Senhor Jesus Cristo, que morreu por nós, para que, quer vigiemos, quer durmamos, vivamos em união com Ele. Amém? A ceia, ela é um anúncio de que Jesus veio ao mundo, veio em carne, Jesus morreu, mas Jesus ressuscitou. E nós anunciamos através da ceia até que Ele venha, né? Que nós cremos que essa salvação ela é para nós e que também nós vamos ter uma vida, né? Após essa. O que é, Zé? Quem não recebeu? Ah, tá. Alguém não recebeu? Só o pessoal aqui da frente mesmo. Amém? Então vamos dar graças, vamos nos colocar de pé. Vamos dar graças. Assim como Jesus deu naquele dia. Senhor, nós te louvamos, ó Pai, porque o teu corpo, Deus, foi entregue por nós para nos reconciliar com Deus. E nós te agradecemos por isso, porque só isso tornou a nossa
salvação possível, ó Deus, e nós agradecemos ao Senhor, e hoje nós celebramos aqui, Senhor, de várias formas, essa salvação do Senhor. E queremos agora tomar, Deus, do pão, ó Deus, depois tomar o vinho que representa o teu sangue, ó Deus, nós queremos assim anunciar a morte do Senhor e a ressurreição do Senhor até que o Senhor venha. Em nome de Jesus. Amém. Então pode tomar o pão aí. Primeiro momento. Meus queridos, esse texto, de uma certa forma, nos lembra de como nós estamos vivendo dias angustiantes, dias diferentes. E teve um povo, o povo de Petrópolis, que passou, que está passando por um momento muito difícil, né? Esses dias. Jesus falou uma vez que o povo falava assim, o pessoal achava que o pessoal lá que caiu lá, que foi morto na torre de Siloé, eram mais pecadores que os demais. Jesus falou, não, eles não eram mais pecadores que os demais. E talvez a gente queira buscar uma razão, né, para o que aconteceu em Petrópolis. Mas eu creio que toda vez que acontece uma coisa desse tipo, primeiro nós temos que tentar de muitas formas acudir aqueles irmãos. Mas segundo, nós todos temos que nos quebrantar diante de Deus. Porque a nossa vida é breve. No fundo, todos nós passaremos, né? Com mais dias, menos dias, todos passaremos dessa vida. Mas a palavra de Deus fala que quando a gente toma a ceia, nós temos que considerar o corpo de Cristo. E considerar é isso, é eu enxergar a realidade dele, né? Como o Almir falou aqui, como a Samira falou, é nós considerarmos a realidade do outro. E ontem a gente recebeu um áudio de um pastor que pediu para que a igreja clamasse muito com eles, para que eles se reerguessem, porque era muita gente, era muita família lutada, é muita família lutada, é muita gente que nem sequer foi encontrado. Então também nós vamos orar nesse momento, por essa família, por esses brasileiros, né, irmãos nossos, de nação aqui, para que Deus esteja com eles, amém? Para que naquilo que for possível nós possamos socorrê-los. Se a nação se levanta, é fácil que eles venham, pelo menos financeiramente, né, a passar por esse momento. Mas se nós nos levantarmos em oração, nós podemos ajudá-los ainda mais. Se Deus levantar alguns de nós para ir lá, como tem levantado, também nós poderemos ser mais úteis ainda, e assim vai. Amém? Senhor, nós queremos clamar ao Senhor pelo povo de Petrópolis. Oh Deus, venha alcançar aqueles irmãos, ó Deus, nossos, que passaram, que estão passando, ó Deus, por um momento tão difícil, ó Deus, de perda de tantas vidas assim, de imediato, Senhor. Como isso muitas vezes faz a gente sofrer, ó Deus, a surpresa. Oh Deus, vem socorrer aqueles irmãos. Nós clamamos, ó Pai, as mães enlutadas, os pais enlutados, os filhos enlutados, ó Deus, as famílias enlutadas. Vem socorrer. Vem com teu Espírito Santo. Vem levantar a tua igreja, Senhor, para estar naquele lugar. Nós te agradecemos, ó Deus, pelo sangue de Cristo, que nos une a eles, ó Deus, nesse momento também. Em nome de Jesus. Amém. Aí, meus irmãos, podem tomar o suco de uva aí para lembrar o sangue de Cristo. Amém? Então, olha, meus queridos, nós então nos despedimos aqui dos irmãos também que vão nos assistir mais tarde. E também convidamos a todos que vieram preparados, que querem consagrar ao Senhor seus dízimos e ofertas, que venham aqui nesse momento. Amém? Em nome